Ok, boa tarde a todos. O meu nome é Nuno Rezende, eu sou o engenheiro responsável pelo Departamento Técnico e de Engenharia da Artebel. Peço desculpa por este pequeno lapso, que estava ali a tratar de um assunto e não conseguia ouvir esta chamada. Eu venho hoje apresentar aqui as soluções da Artebel no que à zona à envolvente opaca diz respeito. A Artebel é uma empresa com praticamente 50 anos de existência. Temos um portfólio de produtos um bocadinho alargado no que à pré-fabricação em betão diz respeito. Hoje aquilo que nos traz aqui obviamente será isolamento térmico e eficiência energética, e vamos cingir-nos aqui um bocadinho a fazer a apresentação no que a esses produtos diz respeito. Como referi, face aos anos de existência que nós já temos, somos uma empresa de referência no mercado no que aos nossos produtos diz respeito, entre eles a parte de alvenarias térmicas, acústicas, corta-fogo. Temos 4 unidades de produção neste momento, sendo que já temos também projetos de investimento para a ampliação desta capacidade produtiva, porque felizmente para nós o mercado tem procurado cada vez mais soluções que vão de encontro um pouco à resposta que nós temos para dar a eles. Portanto, indo aqui para a parte de soluções térmicas, nós dispomos basicamente de 4 tipos de produtos. 2 deles são blocos térmicos que exigem a aplicação de um isolamento pelo exterior, seja um sistema dético, seja um isolamento projetado para posterior aplicação de fachada ventilada ou até uma lamineral para fachada ventilada. Portanto, 2 deles carecem sempre de um isolamento pelo exterior. Um deles é o Termisobel, é o bloco mais recente. É um bloco com características também, para além de térmicas, corta-fogo, de 240 minutos. Este bloco nós dispomos em 2 espessuras, de 20 e de 25 cm, que são as espessuras mais comerciais, e tem um coeficiente de transmissão térmica de 0.64. E fixei um bocadinho este valor porque vai ser mais importante para a frente para podermos comparar com os típicos blocos térmicos tradicionais, que neste caso será o Proetix. Portanto, para além do Termisobel, nós temos o bloco térmico Proetix, é o bloco mais antigo, será o bloco térmico que os senhores, se calhar com mais frequência, conseguirão identificar em obra. A nível de aspecto exterior e de geometria é semelhante ao Termisobel, só altera mesmo a geometria interior e a mistura, obviamente, do betão leve. Neste bloco nós dispomos de 4 espessuras, de 15, 20, 25 e 30. Estas espessuras, obviamente, é para normalmente ajustar à espessura da estrutura que temos em obra. Os coeficientes de transmissão térmica estão aqui apresentados em baixo e eu agora ia-vos comparar um bocadinho o coeficiente do Termisobel com o coeficiente do Proetix. No caso da espessura de 25, o Termisobel de 25 tinha um coeficiente de 0.64, enquanto que este térmico de 25 tem um coeficiente de 0.93. Estando a falar de um coeficiente de transmissão térmica, quanto maior for esse valor, pior é o isolamento. Portanto, vejam bem aqui um bocadinho a diferença que existe para o mesmo bloco, para a mesma espessura, a diferença de coeficiente de transmissão térmica que isto repercute. Irá provocar que, entre um e outro, me permita usar menos 2 cm de espessura na minha camada isolante, que no caso, por exemplo, de um sistema Detix de lamineral ou lã de rocha, 2 cm nesse tipo de isolamentos é uma poupança enorme. E porque nem só de sistemas de isolamento exterior se faz as nossas construções em Portugal, e às vezes há aqui outras necessidades, como fixações de fachadas ou colagem de fachadas mais pesadas ou revestimentos mais pesados na face exterior. A Artebel dispõe de outros 2 blocos que já não tanto para nos guiar aqui a nível de valores de Passive House, mas para o REH. A Artebel dispõe aqui de outros 2 blocos que podem dispensar a aplicação de sistemas de isolamento térmico. O caso do termoacústico é um bloco com 31,5 cm, com um coeficiente de transmissão térmica de 0.51, que com revestimentos irá para os 0.49, portanto irá conseguir cumprir para a zona climática menos crítica em Portugal. E o mega térmico com um coeficiente de 0.41, que com os revestimentos iremos para 0.39, consegue absorver aqui 2 zonas climáticas em Portugal. A diferença entre um e outro claramente é a questão da espessura e obviamente aqui a geometria interna, sendo que o termoacústico tem 31,5 cm, o mega térmico com 38. Nós, em todos os nossos produtos, dispomos aqui de acessórios que são as caixas de argamassar ou as boxes de argamassar, isto para que a junta de argamassa possa ficar descontínua e não exista uma linearidade dela, até por questões de absorção de água. Eu aproveito para vos dar aqui uma informação também nesta apresentação, não vou fazer ênfase a ela. Nós temos uma argamassa térmica de assentamento com a mesma condutibilidade térmica do bloco térmico.
o que quer dizer que, no que diz respeito a estes pontos mais singulares que existiam até então, que eram as juntas de argamassa, neste momento nós conseguimos ter uma parede toda ela com o mesmo comportamento térmico, com a mesma condutibilidade térmica, porque a argamassa assim o permite. Dispomos aqui de um acessório que é a forra térmica XPS, porque no caso destes dois produtos que vos estive a falar agora, nós necessitamos de corrigir as pontes térmicas, os pilares, as vigas, as zonas de platibanda, etc. E para isso nós precisamos ter aqui algum tipo de isolamento com uma condutibilidade muito superior para com menos espessura conseguirmos corrigir essas pontes. Esta forra térmica XPS, como o nome indica, é uma placa de XPS com uma camada de betão da mesma composição do bloco, mas reforçado com fibras, para dar aqui alguma resistência no que a impactos diz respeito e também para no que ao módulo de elasticidade e de movimentação da placa de XPS não permite a ela ter um comportamento diferente do que aquilo que a alvenaria tem, evitando assim, ou tentando evitar ao máximo, as microfissuras por desligamento da zona da ponte térmica entre a alvenaria. Isto é um pormenor construtivo da correção dessas pontes térmicas. Vou pegar o exemplo, por exemplo, do bloco termoacústico, aquele bloco de 31,5 cm. Quando estamos a falar, por exemplo, de um pilar com 25 cm, nós deixamos o bloco alinhado pela face interior do pilar, sobram-nos os tais 6,5 cm, onde nós podemos usar esta forra, que temos duas espessuras, uma delas é de 6,5 cm, só apenas depois com o cuidado de, na aplicação do reboco ou do revestimento exterior, fazer aqui uma aplicação de uma rede de fibra de vidro para tentar evitar aqui um bocadinho, lá está, aquela microfissuração de desligamento entre a zona da parede e a zona da ponte térmica. E aqui ficam algumas fotos da correção das pontes térmicas. Neste caso conseguimos observar ali a zona de uma testa de laje na horizontal e também cunhal e pilares na vertical. Isto é uma pequena tabela para terem uma ideia das zonas climáticas que identificámos, estas 10, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Porto e Viseu. A única que faz uma pequena alteração no coeficiente de transmissão térmica limite para conseguirmos ter aqui um índice de passive house na zona não envolvente opaca será a zona de Bragança, em que o nosso regulamento, segundo a passive house, para a passive house, teremos que ter um coeficiente de transmissão térmica de 0.25 ao invés dos 0.35 que normalmente temos para o REH. Como referi, no caso do Term-Isobel e do Proetics, a diferença aqui é que o meu Term-Isobel, ao isolar bastante mais, permite-me reduzir a espessura da placa de isolamento e ter, por conseguinte, uma poupança nessa placa, no custo dessa placa, que absorve claramente o custo de um bloco para o outro. A nível de desafios, vou-vos apresentar aqui 3 obras. Nenhuma delas foi certificada no que ao conceito de Passive House diz respeito, mas foram seguidas, pelo menos aqui, as premissas para tal. O Fórum Municipal de Oeiras, o SEMAS de Oeiras e Amadora e o Ocean Terrace, que é um condomínio habitacional em Lessa da Palmeira. No caso do Fórum Municipal de Oeiras, usámos 2 tipos de alvenarias. Para exterior foi o bloco térmico Proetics, para o interior o iso-argila. A fachada ventilada, como o bloco térmico Proetics não é um bloco homologado corta-fogo, a fachada, o sistema de ETICS que teve que levar foi um sistema de ETICS de lã mineral, ou lã de rocha neste caso. Se tivéssemos optado, por exemplo, na altura pelo Term-Isobel em projeto, esse bloco já nos aportava aqui um coeficiente uma resistência corta-fogo de 240 minutos. E no que às divisórias interiores diz respeito, optámos aqui pelo bloco iso-argila, que é um bloco para normalmente substituir paredes duplas com isolamento acústico na caixa de ar. A nível de isolamentos, por exemplo, sendo o bloco de 25, o iso-argila 25 à direita, podem observar que dá um isolamento, só o bloco dá um isolamento de 54 decibéis e é um bloco também com resistência corta-fogo de 240 minutos. No que diz respeito à parte da envolvente exterior, a zona opaca, o térmico de 25 tinha um coeficiente de 0,93, que já tínhamos observado há pouco. Estes blocos, no caso do Proetics, vêm já com topos lisos e metades pré-feitas para ter um rendimento completamente diferente e superior em obra, e os iso-argilas a mesma coisa. No SEMAS de Oeiras, que é um edifício de escritórios e de oficinas, o projetista optou pelo bloco megatérmico, portanto é o tal bloco com 38 cm de espessura e um coeficiente de transmissão térmica que com revestimentos ficou nos 0,39 e a forra térmica para fazer a correção de pilares e vigas
etc. É uma solução que economicamente fica mais barata do que qualquer outra solução que tenha ainda a adição de um sistema de isolamento. Isto é o tal pormenor construtivo que vos mostrei, tanto na junta descontínua da argamassa, que se aplica em todos os blocos que sejam para envolvente exterior. No que diz respeito a envolvente interior ou paredes interiores, aí normalmente já argamassamos a junta por questões acústicas. Por fim, aqui a obra do Ocean Terrace, que é um condomínio de luxo em Lença da Palmeira, 13 mil metros quadrados. Aqui foi usado o sistema de bloco termo-isobel e o bloco iso-argila para as paredes de separação entre frações autónomas ou entre fração autónoma e circulação comum. No caso do termo-isobel foi usado em detrimento do bloco térmico antigo por conta de permitir a redução da espessura da placa de isolamento, o que se repercutiu numa solução final mais barata, na ordem dos 7 euros e qualquer coisa, do que se tivéssemos usado o típico bloco térmico normal com mais 2 cm do sistema de isolamento que estava previsto, e o bloco iso-argila foi para as paredes interiores. No que diz respeito à documentação técnica, ela encontra-se toda disponível no nosso site, desde a biblioteca BIM, declarações de desempenho, fichas técnicas, documentos de homologação, de ensaio, declaração também de incorporação de reciclados, que é extremamente importante nos dias de hoje. E, para além disso, ficam aqui os meus contactos para qualquer tipo de apoio. Nós também temos aqui um pequeno stand, digamos assim, para algum esclarecimento ou algum apoio que entendam que gostariam de ter. Os meus contactos, neste caso o e-mail, é alguma coisa disponham. Obrigado pela vossa atenção.